Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa 13ª videoaula, vamos dar continuidade ao capítulo 5, Reforma e Contra-Reforma. Nas videoaulas anteriores vimos aí os motivos, as queixas que levam aí ao surgimento desse movimento religioso de renovação das ideias, das doutrinas religiosas, dessa crítica à estrutura e a alguns membros da Igreja Católica. Vimos aí o surgimento dos primeiros reformadores, do John Wycliffe, do John Hus, e aquele, né, que é tido como o, entre aspas, pai da Reforma Protestante, o grande nome, o grande iniciador da Reforma Protestante, o ex-monge Martinho Lutero, que é expulso da igreja, cria sua nova doutrina, sua nova religião, e essas ideias de Martinho Lutero se espalham pela Europa, chegando a outras regiões, consequentemente, e influenciando outras pessoas, outros líderes desse movimento reformista. Vamos conhecer agora, então, um desses que foi influenciado por Martinho Lutero, o João Calvino. Vamos lá. Então, João Calvino, ele, nascimento francês, né? Então, as ideias de Lutero saem da Alemanha e chegam à França, né? Então, o João Calvino, ele lê os pensamentos, as teses de Lutero, as 95 teses de Lutero, ele lê a estrutura, o corpo da doutrina da Igreja Luterana, né? Baseado em 2 sacramentos, baseados na fé acima das boas ações, baseado também na doutrina do Lutero, na negação do culto às imagens, entre outras características que vimos na videoaula anterior. Então, o protestantismo, né, espalhou-se rapidamente para outros países com a ajuda de importantes reformadores, e entre eles aí o João Calvino. João Calvino ele nasce no ano de 1509 e falece no ano de 1564, né? Então, Calvino também, assim como Lutero, olha só, ele tinha alguns pontos de concordância com Martinho Lutero. Ele lê o pensamento de Lutero, né, e com alguns pontos ele concorda. Entre eles, ele concorda com a salvação pela fé. Ou seja, a fé em Deus vem acima de tudo, vem acima, inclusive, das boas ações. Se você tem fé, né, você pode ser salvo, você vai ser salvo. Ele também refutava o culto às imagens. Ele também admitia apenas 2 sacramentos. Porém, João Calvino ele não concordava com tudo, com exatamente tudo do pensamento do Martinho Lutero. Ele tinha um ponto de discordância bem grande, na verdade. Diferentemente de Lutero, João Calvino acreditava na chamada predestinação absoluta. Que era isso? As pessoas não podiam fazer nada para mudar o seu destino. O seu destino era imutável, como o nome diz, absoluto, já tinha sido traçado antes de você nascer. Acima de tudo, e dentro do contexto religioso, esse pensamento do João Calvino, da predestinação absoluta, dizia que algumas pessoas já nasciam salvas e outras já nasciam condenadas. Então você não podia mudar. Você podia viver uma vida boa, mas com uma pessoa boa, praticando bem, mas você já podia ter nascido predestinado a ser condenado, à morte eterna, ao purgatório. E outros já nasciam condenados, ou já nasciam salvos, melhor dizendo, né, ao céu. Então, esse pensamento de João Calvino, que é um pensamento bem, digamos assim, até extremo, né? Ele discordava bastante do pensamento de Lutero. Lutero, ele acreditava, então, digamos assim, numa maior, numa maior liberdade de pensamento, de ação, de você poder mudar a sua vida e mudar o seu destino. Para o Calvino, não. O destino era absoluto, como já diz aí. Então, Calvino, os seus pensamentos, né, até, digamos assim, não só críticos à Igreja Católica, mas até mais extremos, como esse pensamento da predestinação absoluta, ele foi acusado de heresia. Então, ele deixa a França, que é o seu país de origem, né, porque a França era um reino predominantemente católico, os reis franceses eram aliados pessoais do Papa. Então, uma região predominantemente católica, onde as ideias dele não foram tão bem-vindas como as do Lutero lá na Alemanha. Então, ele foi acusado de heresia, ele passa a ser perseguido e ele deixa a França.
ele vai para a cidade de Genebra, hoje o país Suíça. Na cidade de Genebra, ele é aceito, suas ideias são muito bem aceitas. No ano de 1541, por exemplo, João Calvino torna-se a figura principal do governo da cidade de Genebra. Então ele passa, além de ser um líder religioso, ele passa a ser um líder político. Olha só, ele criticava muito a estrutura da igreja, o poder do Papa. E numa menor escala, claro, proporcionalmente, ele meio que se torna um Papa também, o Papa da cidade de Genebra. Porque, lembrando, Papa, líder da Igreja Católica, mas líder também do Vaticano, da Santa Sé como um país. Né? O Calvino, numa escala bem menor, né, ele passa a ser o governante da cidade de Genebra. As leis da cidade de Genebra, a sociedade, a cultura, a estrutura, a economia passam a ser baseadas a partir do pensamento religioso do João Calvino. E o que é que ele coloca em prática no governo da cidade de Genebra? Ele exige de seus habitantes uma vida puritana, uma vida pura, sem pecado, sem excessos. Ele exige que as pessoas acordem cedo e durmam cedo, que elas orem durante boas horas do dia e que elas trabalhem sempre, sempre trabalhando. Mas ao mesmo tempo, né, ele também proíbe, digamos, a vida que ele considerava uma vida mundana, né, uma vida de pecado. Ele proíbe festas, ele proíbe apresentações teatrais, ele proíbe também os jogos de azar, ele também proíbe as bebidas alcoólicas, né? Então você pode concordar, pode discordar. Tem alguns pontos que parecem ser bem razoáveis, né? Mas também tem outros pontos que, por exemplo, proibição de festas, de teatro, né, que já parecem ser mais extremos. Então, João Calvino, ele tinha esse pensamento, digamos assim, essa ideologia, essa doutrina sua religiosa, bem mais, digamos assim, tradicionalistas, ao mesmo tempo simples e que, ao mesmo tempo, exigia muito dos seus fiéis. Tem essa imagem aí, essa gravura no cantinho aí do slide, da imagem, do João Calvino pregando no alto do púlpito. Os templos calvinistas, você tem ali o orador como a figura principal, ele fica no alto, ele fica num local de destaque. Os fiéis só ouvem, tem que ouvir o sermão do líder. E assim ele dirigia não só os súditos, os fiéis de sua igreja, né, como também os habitantes da cidade de Genebra. E essas ideias do João Calvino, assim como as do Lutero, elas ganham muitos seguidores. E esse calvinismo, em pouco tempo, ele se espalha para várias partes da Europa. Então, vamos ver isso. A expansão do calvinismo. Então, o calvinismo ele chega a várias partes da Europa. Lá na Escócia, né, no extremo norte da Europa, os calvinistas eles eram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, né, onde eles encontram também muitos seguidores, eles foram chamados de puritanos, devido a essa vida pura que o fiel calvinista era chamado a ter, essa vida de acordar cedo, de trabalhar, de não beber, de não ir para a festa, né, viver uma vida pura. Daí o nome puritano. Já na França, a França, o país de origem do João Calvino, né, onde ele foi expulso, mas lá passa a ter alguns seguidores, né, um número, na verdade, considerável de seguidores. Na França, aqueles que seguem a doutrina calvinista são chamados de huguenotes. Na França, novamente falando, um país de maioria católica e de minoria protestante, entre aspas, né, e entre eles os calvinistas, os huguenotes, ocorreram muitas guerras de cunho religioso. Elas eram principalmente de cunho religioso, mas também tinham ali também a estrutura política, muitas vezes econômica atrás, como sempre. Né? Toda guerra também tem o lado político e o lado econômico. Né? Então, na França, as guerras entre protestantes e católicos registraram um episódio de muita violência, que foi na noite do dia 24 de agosto do ano de 1572. Nesse dia comemorava-se, era um feriado católico, o dia de São Bartolomeu. Nesse dia aí, né, milhares de católicos saíram às ruas, literalmente caçando, perseguindo, agredindo e mesmo matando os huguenotes. Quem eram os huguenotes? Os calvinistas, os protestantes, né, aqueles que não eram católicos. E aí tem essa imagem, esse quadro representando, como o nome diz, o massacre, essa matança.
A estimativa aí varia muito, né, mas na casa das milhares de pessoas foram mortas nesse dia aí na França, ou seja, então você já tem um surgimento aí de conflitos baseados nessa divisão do pensamento religioso. Você é cristão, mas cristão católico, cristão luterano, cristão calvinista, então já começa a haver essa divisão de pensamento aí, que infelizmente, na verdade, começa a ocorrer. Então o calvinismo se expande. Como vimos já, ele se expande para a Inglaterra. A Inglaterra vai ser um desses polos, né, da reforma protestante. A gente tem o Martinho Lutero na Alemanha, o João Calvino na Suíça, né, e agora nós vamos ter na Inglaterra o próprio rei da Inglaterra, que à época era o rei Henrique VIII, ele é o grande nome da reforma protestante no seu país. Então vamos entender a reforma na Inglaterra. Na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo próprio rei, no caso, o rei Henrique VIII. Essa reforma na Inglaterra, ela tem, digamos, em um contexto bem interessante, né? Com várias facetas, digamos assim. O pano principal, digamos assim, o ponto principal se deu ali na vida pessoal do rei Henrique VIII. O ponto de início dessa reforma na Inglaterra foi o pedido de anulação do casamento do rei. Então vamos entender essa história aí. As monarquias, né, as nobrezas, né, o grupo da nobreza, era muito comum os casamentos entre nobres de reinos diferentes. Por que, que eles faziam esses casamentos entre nobres de reinos diferentes, de reinos até mesmo distantes uns dos outros? Para garantir alianças políticas. Então você tinha aí o rei da Inglaterra, Henrique VIII, era casado com Catarina de Aragão. Quem era Catarina de Aragão? Catarina de Aragão era filha dos reis Fernando e Isabel, né? Os reis de Aragão e Castela, que mais à frente vai se tornar a Espanha. Então a gente pode dizer assim, até para facilitar, que o rei da Inglaterra era casado com a filha dos reis da Espanha. Então olha só que relação temos aí, né, de uma nobreza de um país com a nobreza de outro, de dois reinos muito grandes. Aí vem um porém, a Espanha, ela é um país de religião predominantemente católica, que dá apoio à igreja e que recebe apoio da igreja. Então vejam só, o rei da Inglaterra pede que o Papa anule o seu casamento. Ele envia uma carta, ele mesmo escreve a carta para o Papa, onde ele pede: Papa, eu, rei Henrique VIII da Inglaterra, solicito que Vossa Santidade anule o meu casamento com Catarina de Aragão. Qual o motivo que o rei pede? A rainha era infiel? Não. Ele não tinha amor pela rainha, até porque isso aí não levava em conta naquela época o amor, né? Era o casamento arranjado. A desculpa, né, do rei da Inglaterra era que, por culpa de Catarina, e é um pensamento machista, né? A culpa da mulher de não dar um herdeiro homem. Eles tinham apenas uma única filha, Maria, que futuramente vai ser rainha da Inglaterra. Então eles tinham uma filha mulher. Mas pela tradição, né, os reis, os nobres, queriam filhos homens, porque o filho homem vai levar o nome da família adiante, pela questão tradicional, vai herdar tudo. Mas ele não tinha esse filho homem que ele tanto queria. De quem é a culpa? Dele? Não, a culpa é da mulher. Então ele escreve essa carta ao Papa pedindo: Papa, anule o meu casamento com Catarina de Aragão, porque ela tem problema, ela não é uma mulher, ela não foi abençoada por Deus, e por isso, por culpa dela, a gente não tem filhos homens. O Papa, sendo sincero, o Papa talvez, se fosse uma outra mulher, o Papa talvez até aceitasse o pedido, mas logo a princesa da Espanha, de aliados tão importantes da igreja, o Papa obviamente nega o pedido. Não, até que a morte o separe, você jurou, até que a morte o separe. Então, não, eu não autorizo, eu não anulo o seu casamento. O rei, obviamente, se sentiu ofendido, né? Ao ter o seu pedido negado, o rei da Inglaterra rompe com a igreja. Isso dá-se no ano de 1531, esse rompimento oficial entre o reino da Inglaterra e a Igreja Católica. E ele, né, sem autorização
do Papa da Igreja, casa-se novamente. Ele se separa à rebelia de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, né? Um casamento que não foi autorizado, ou desculpe, uma separação que não foi autorizada pela Igreja, e pior, ele se casa de novo, né? O que era proibido. Né? Então ele casa-se com uma dama da corte, uma mulher jovem que ele conhece. Agora vai, eu vou ter meu filho homem. A culpa era de Catarina. Casa-se com Ana Bolena. Quando essa notícia chega a Roma, ao Vaticano, o Papa excomunga o rei da Inglaterra. Então há um racha, uma divisão aí política e religiosa entre o reino da Inglaterra e a Igreja Católica. O parlamento da Inglaterra, os políticos, os nobres ingleses apoiam o seu rei. Eles veem aí na oportunidade de se separar de vez da igreja, de tomar as terras da igreja, que a igreja tinha na Inglaterra, do aquele dinheiro dos impostos, muito dinheiro que era enviado da Inglaterra para Roma, né, dos impostos religiosos. Agora eles podem confiscar esse dinheiro. Então, para os políticos e para os nobres ingleses, essa cisão foi muito boa, foi muito produtiva, aumentou o poder dos nobres ingleses. Então, o parlamento inglês aprova, 3 anos depois, no ano de 1534, o chamado Ato de Supremacia, e tornam o rei inglês o chefe da Igreja da Inglaterra. Então, antes, o Papa, líder de todos, agora, na Inglaterra, o Papa, digamos, não manda mais. Quem manda na Igreja da Inglaterra? O próprio rei. O rei, ele vai ser, entre aspas, um Papa. Né? Ele vai ser o rei da Inglaterra e o líder religioso de todos os ingleses. E surge a chamada Igreja Anglicana, né? A igreja oficial do Reino da Inglaterra. E é assim até hoje. Então, por exemplo, todos os reis da Inglaterra são os líderes da Igreja Anglicana. Então, por exemplo, hoje, a rainha, né, Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra, ela é chefe da Igreja Anglicana. Então, voltando ali ao passado, né, 500 anos atrás, como chefe da nova igreja, Henrique VIII, ele confisca as terras da Igreja Católica, vende ou doa para os nobres e para os burgueses que o apoiaram. Então ele enfraquece a Igreja Católica na Inglaterra e fortalece o seu poder, o poder daqueles que os apoiaram. Então vejam só como cada um tem, digamos ali, uma história pessoal, né, para ser inserido nesse contexto da Reforma Protestante. O Martinho Lutero, ele era monge, ele viu diretamente, né, o que ele criticava, o que ele achava errado ali na estrutura da igreja. Já o rei da Inglaterra teve um motivo, digamos, mais passional, mais pessoal. Ele queria se separar, a igreja não autorizou, então ele aproveitou e os nobres aproveitaram para, além da cisão religiosa, também ter a cisão política e econômica. Então, esses foram os 3 grandes nomes da Reforma Protestante: Martinho Lutero, João Calvino e o rei Henrique VIII. Né? Então, nós temos aqui, ó, olha só, século XVI, como a Europa, né, ela estava estruturada nas suas 4 grandes religiões. A Igreja Católica, em amarelo, né, áreas de domínio católico. A Igreja Católica ainda tinha maioria. Então você vê ali regiões como Portugal, Espanha, França, Itália, eram de maioria, né, católico, de católicos e de aliados à Igreja Católica. Já você tem ali, bem no norte da Europa, né, as manchinhas ali em roxo, você tem a Escócia, a centralizada ali a Suíça, que são as regiões de área calvinista. Já em laranja, em alaranjado, também no norte da Europa, você tem as áreas de domínio de maioria de pessoas de religião luterana. Então, pessoal, nessas 3 primeiras videoaulas aí, né, do capítulo 5, nós temos aí o surgimento da reforma protestante, os seus motivos, os seus objetivos, os seus grandes líderes, né, esses 3 grandes líderes aí, Lutero, Calvino e Henrique VIII. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver a chamada contra-reforma, ou reforma católica, ou seja, a resposta que a Igreja Católica vai dar ao movimento protestante. Então, bons estudos, continuem focados e até a nossa próxima aula. Tchau!